Olá, tudo bem? Começa agora o nosso Em Prosa, esse programa que traz um bate-papo bem despretensioso, assim, para conhecer personalidades da nossa região. E quem vem dar esse dedinho de prosa com a gente é André Aquino, chefe, mas é só uma das coisas que você é, né? Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. Tudo bem? Vamos começar com o nosso... Vamos começar com o nosso brinde. Brindezinho de café. Você que Vê fez, se né? você aprova. Não, foi as meninas lá da cozinha da Câmara. Eu espero que aprove, não vai falar mal delas. Tá aprovado? Mas as meninas estão aprovadas, parabéns. Parabéns, Tereza. A gente agradece. Então, André, você tá aqui para explicar um pouco quem é você, porque você é praticamente uma celebridade da nossa região, que não nasceu em Lorena, né? Mas é considerado alguém de Lorena. Mas tá fazendo a fama em Taubaté. Enfim, muitas cidades envolvidas. Vamos começar do começo. Vamos. Nasceu onde? Como veio parar aqui no Vale do Paraíba? A minha família toda é do Vale do Paraíba, né? Minha família é ali de Piquete, meus avós, mãe, pai, enfim. E aí minha mãe, quando se casou, né, com meu pai, e ambos eram de Piquete, foi para Curitiba para trabalhar lá e acabei nascendo lá. Mas com 1 ano de idade eu já vim para Lorena, e aí vim morar com os meus avós, enfim. E ali, então, enfim, eu sou muito mais lorenense que curitibano, né? Sim. Mas eu não sei se você sabe que São José dos Campos, por exemplo, Jacareí, faz parte da Grande Lorena, né? Tá tudo meio errado lá, né? A Grande Lorena, a metrópole Lorena. Por que não? Vamos fazer um projeto de lei sobre isso. Vamos fazer um projeto de lei sobre isso. Projeto, aprovem aí. E daí, Lorena, mas aí acabou vindo pra cá fazer faculdade. E aí depois eu fiz pra faculdade... Cá não, em Taubaté. Eu fiz faculdade em Taubaté, fiz Unital aqui. Depois que eu me formei aí, rodei bastante por causa de trabalho também. Aí fui embora para São Paulo, Jundiaí. E depois eu queria muito voltar para o Vale do Paraíba. Sempre gostei da região, São Paulo, enfim, todo mundo sabe a loucura que é aquilo lá, e com filhos pequenos. Eu falei, eu preciso voltar para o Vale do Paraíba. Então eu fiquei pensando onde que eu voltaria. Eu não queria mais voltar para Lorena, porque eu acho que profissionalmente para mim ia ser complicado, né? E fiquei olhando, aí quando eu voltei os meus olhos para Taubaté, eu falei, é Taubaté, né? É uma cidade que eu gosto, já estudei aqui, tenho um carinho muito grande pela cidade. A correria da cidade grande com a tranquilidade da cidade pequena. E as facilidades que só Taubaté tem, né? Que você está aqui na praia, está em Campos, está em São Paulo, está no Rio, você está literalmente... É um ponto estratégico. E para você é muito estratégico, né? Porque você está sempre indo em vários lugares. Não é que, vou morar nessa região e vou ficar aqui, não. Você está realmente trabalhando em vários lugares. Como que é essa sua rotina? Complexa. A gente deu sorte de arrumar esse tempinho na sua casa. Olha, é uma rotina complexa, mas eu acho que a vida das pessoas hoje está corrida, né? Não é só a minha, eu acho que as pessoas, no geral, a vida está muito mais corrida, parece que o nosso tempo encurtou bastante. E aí, quando a gente tem as nossas atividades profissionais, familiares, sociais, aí parece que falta tempo para a gente conseguir fazer tudo, né? Mas profissionalmente sim, então eu rodo muito, estou o tempo todo pelas cidades do Vale do Paraíba, estou em São Paulo, estou, enfim, caminhando por aí, rodando bastante. E dando aula em Taubaté, né? Então, mas aí, para quem está assistindo assim e não te conhece, ou até pensa, eu acho que eu conheço de algum lugar, como você ia se definir? Porque, como eu disse, tem muita coisa, né? Tem um monte de cursos da área acadêmica, mas também tem a parte da cozinha, também tem parte de jiu-jitsu que você já lutou. Como você se definiria? Nossa, essa pergunta foi complexa. Difícil, né? Eu tenho meia hora para pensar? Tem, então. Vai. Valendo. Olha, eu falo que assim, eu tenho realmente multiatividades, multitarefas, né? Então, eu realmente trabalho com a área de gastronomia, sou professor acadêmico aqui em Taubaté, tenho uma agência de publicidade hoje, que a agência é totalmente focada para a área de saúde, né? Então a gente trabalha só com clínicas e hospitais, e aí em vários locais, em várias cidades.
E o jiu-jitsu, que é uma paixão, que eu, obviamente, eu não largo o jiu-jitsu de jeito nenhum, né? Lesionado, quebrado, e assim mesmo a gente vai. Mas a orelha tá intacta. A orelha tá muito boa. Aí, se tiver algum jiu-jiteiro assistindo, o Royce Gracie, que é uma referência para nós, ele falava que orelha estourada é falta de técnica. Então, é uma boa resposta. Então a orelha tá bonitinha. Mas você consegue compartimentar em caixas iguais tudo que você faz? Ou você, não, eu gostaria de ser mais professor, ou eu me sinto mais chefe de cozinha? Olha, para ser bem sincero, o meu sonho, que eu acho que vai ser difícil um dia realizar, era viver só dando aula, só sendo professor. É que financeiramente é difícil, né? Sim, ainda que seja mais universitário, né? Que já é um pouquinho melhor. Bom, nem vou entrar nessa discussão, porque também senão... não temos tempo de programa. Nossa, porque essa mereceria só um quadro a gente falando, né, sobre educação, né? Mas eu viveria dando aula. Eu acho que é uma paixão. Desde que eu me lembro de menino, meu sonho era ser professor. Né? Todos os meus amigos, um queria ser médico, astronauta, engenheiro, o meu era ser professor. Então, quando eu fui para a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de biologia. Não foi de publicidade e propaganda, foi de biologia. Olha só, isso a gente não sabia. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu queria algo que eu pudesse dar aula e que eu me identificasse. E a biologia era isso para mim, na época. Era uma disciplina que eu me identificava e eu poderia dar aula. Aí, depois, no meio do caminho, cansei de meiose e mitose. Às vezes é meio difícil. Aí eu falei, cansei de meiose, mitose, aí eu fui para publicidade e propaganda. Mas durante a faculdade eu falei, eu quero dar aula, quero dar aula. Então assim que eu me formei, eu dei um jeito de começar a dar aula. E hoje a sua especialidade aí é em qual matéria? Hoje, apesar de ser um publicitário, formação e ter agência de publicidade, hoje eu 100% focado em administração. 100%. Até meados da pandemia, eu dava aula de gastronomia também. E aí, depois do meados para frente, eu foquei só na área de administração. E você já administrou muitas coisas também, né? Você teve um restaurante em Taubaté? Eu fui sócio de um restaurante aqui em Taubaté, que também é muito conhecido. Inclusive, é uma personalidade da cidade, porque o restaurante já existe aqui há 40 e alguma coisa anos, já faz bastante tempo. Então, fui sócio e aí tem investimento em outros negócios na área de gastronomia também. Então deu para juntar essas duas áreas nesse sentido. Inclusive, com os meus clientes de publicidade, eu vou juntando tudo. Então, por exemplo, os meus clientes que são da área de saúde, né, clínicas e hospitais, enfim. Então, diversas atividades que pode ter a gastronomia, eu encaixo a gastronomia. Então, por exemplo, um dia dos pais, um dia das mães, eu faço evento gastronômico, o dia das crianças. Então, eu vou unindo todas essas coisas, né? Todo mundo gosta de comer, né? Não tem muito erro. Eu gosto. Se não gostasse, ia ser um sério problema. Eu acho que eu gosto, inclusive, eu não sei se os nossos câmeras vão aparecer ali, mas os câmeras que eu sei que estão ali gostam de comer também. Pois é, gente. A gente não vai mostrar a cara deles, mas eles gostam. Eles tem gostam. todo um histórico até com um deles. Do Cozinha para Machos. Vamos falar sobre esse canal. Eu conheci o Felipe através do Thiago Molina, né, que também é um professor, enfim. Também é publicitário, e para fazer gravações para um canal. Isso já faz, sei lá quanto tempo, 8 anos atrás que a gente começou, mas faz bastante tempo. Sim. E aí a gente queria ir para o YouTube, para as redes sociais, com um canal, então um canal de gastronomia, cozinhando, ensinando receitas, e obviamente um monte de homem na cozinha falando um monte de bobagem. E aí a correria não deixa a gente dar conta de tudo também, né? Aí que a gente começa a priorizar coisas que são importantes naquele momento. Então, o Cozinha para Machos, ele existe ainda no Instagram, que eu alimento ele pelo menos no Natal e Ano Novo. Com muito bacon, imagino. Muito bacon. Então, quando chega Natal, eu posto um Feliz Natal, Ano Novo eu posto um Feliz Ano Novo. E o canal mesmo, né, de vídeos, esse tá bem parado, assim.
Que é uma pena, na verdade. Mas vamos ver se Sim. uma hora eu arrumo um tempo aí pra voltar com ele. Não, tem que voltar como... E essa paixão pela culinária, pela gastronomia, veio da onde? De não gostar. Eu conto Essa resposta eu não esperava. Eu, na verdade, eu já contei até essa história, mas eu odiava cozinhar. Eu não sabia fazer um ovo cozido, ovo frito. Se o ovo cozido não fazia, o ovo frito muito menos. Mas em razão do jiu-jitsu, eu tive que fazer uma dieta muito rigorosa para um campeonato, que foi o Mundial de Jiu-Jitsu, inclusive. E aí, para essa dieta, eu cheguei a perder 20 e poucos quilos aí em 3, 4 meses. Só que para você emagrecer tanto, o que você come? Ovo. E alface e tomate, né? Não tem outra opção. Aí um dia eu tava lá tentando comer alguma coisa, eu falei, meu, não aguento mais comer alface e tomate sem nada, só sal, né? Falei, deixa eu procurar na internet algum molhinho, alguma coisa e tal. E nessa brincadeira de procurar um molho para minha salada, eu comecei a gostar, né? Falei, puxa, que legal isso e tal. E aí meus filhos eram pequenininhos, e aí eu resolvi fazer uns biscoitinhos amanteigados para eles, né? Comprei umas forminhas, tal, fiz um biscoitinho amanteigado para eles e ele levou para a escola. E nisso depois falaram, pô, não tem mais, não dá para levar mais. Aí nessa brincadeira eu falei, eu acho que esse negócio é legal. E aí eu criei gosto por cozinhar, né? Me apaixonei por cozinhar e comecei. Mas sem conhecimento técnico, zero. Meu conhecimento era de assistir vídeo no YouTube, era só isso. Professor, né? Google. O Google, exatamente. E eu usava só ele. Só que depois, com o tempo, lógico que aí eu fui me aperfeiçoando, daí eu fiz faculdade de gastronomia, então além da faculdade de publicidade eu fui fazer... Porque tem esse salto, né? Entre eu gosto de cozinhar na minha casa e vou estudar, fazer um curso superior disso. Exatamente. Então eu fui fazer uma faculdade de gastronomia, eu fiquei praticamente 2 anos da minha vida fazendo estágio de graça para diversos restaurantes, então eu acabava o meu dia, vamos dizer assim, na sexta-feira, eu já pegava, saía de Taubaté finalzinho do dia, ia para São Paulo, passava lá sábado, domingo, sexta, sábado e domingo, cozinhando muito e de graça para grandes restaurantes. Naquelas loucuras de cozinhas industriais, praticamente. Tinha um buffet que eu fiquei um bom tempo, acho que fiquei quase um ano indo lá, pelo menos a cada 15 dias cozinhar, que a gente servia 6.000 pratos empratados por noite. Entrada, prato principal e sobremesa. Então foram escolas, assim, né? E eu acho que por não ter esse conhecimento, não ter tido esse conhecimento técnico antes, obviamente eu tive que correr atrás, né? Ser algo que eu gostava. Mas e a parte dos doces? Porque foi depois do Bake Off, depois da faculdade ou antes da faculdade? A faculdade foi depois do Bake Off ainda. Então já tinha aquele gostinho ali. Como foi? Vamos explicar. André Aquino foi participante de um reality show de confeitaria do SBT, chamado Bake Off Brasil. Foi onde eu soube da existência do André. Eu era Team André, torcia pra ele. Ainda que tivesse uns bolos bem esquisitos. Alguns não foram simpática, né? Não estava muito bonito, não, alguns. Mas foi melhorando, a gente percebeu a evolução. Como fez você pensar, acho que eu vou me inscrever nesse programa, então, se não tinha nem essa história de faculdade envolvida ainda? Eu já trabalhava, na época do Bake Off, eu já estava me desenvolvendo na área de gastronomia, já fazia um tempinho, né? Independente... porque sair da comida de dieta de jiu-jitsu para confeitaria tá meio longe. É longe. Então, nessa época eu já estava me desenvolvendo, nessa época já era a época que eu estava fazendo estágios, esses estágios gratuitos que eu acabei de comentar. Só que todo o foco desses trabalhos que eu fiz ao longo de 2 anos, ele era muito focado para a cozinha quente. Ele não tinha o foco na confeitaria. Sim. É lógico que quando você está dentro dos restaurantes, dentro de um buffet, você faz, mas não é o seu objeto de atenção. Então, tanto é que, por exemplo, tinha um grupo de churrasqueiro nosso, que inclusive na pandemia acabou. Mas, era grupo de churrasqueiro. O que churrasqueiro sabe fazer de confeitaria? Sim. Nada, né? Só que aí apareceu o Bake Off na minha vida, que foi muito interessante quando ele apareceu. Foi, eu acho, uma oportunidade muito legal por vários sentidos, não só pelo aspecto de visibilidade, mas também pelo desafio, por aprender algo que eu não tinha a mínima noção.
Só que eu fui, assim, um sortudo no Bake Off. Não, porque muita gente se inscreve também, né? Só por isso de ter sido chamado para participar já é uma sorte. Quer queira, quer não. Se eu não me engano, na minha edição teve, assim, 300 mil inscritos. Então é muita gente. Muita gente, né? Só que eu falo que eu tive sorte, lógico, por entrar, e depois, na segunda, quando o programa foi pro ar. Porque o primeiro bolo que eu fiz no programa foi horrível. Não fui eu que usei esses termos fortes. Cara, mas ficou muito feio, tudo nele feio, o sabor, tudo nele estava ruim. Só que o meu companheiro, que inclusive é um grande amigo hoje, ele resolveu fazer um bolo mais vegano lá, tal, e foi fazer o bolo. Só que ele confundiu o açúcar com sal. Complicado. E aí, em vez dele colocar o açúcar, não era nem açúcar, era xilitol, porque era... Ele colocou o sal. Então, quando os jurados foram comer, eles comeram uma salmoura, né? Que dó. Aí foi a minha sorte. Porque o meu bolo estava muito ruim, mas aí o dele tinha muito sal. Aí não dá pra defender. Aí ele saiu e eu acabei ficando. E aí ficou mais um tempinho, né? Eu fiquei até o 6º episódio, aí eu saí e no 10º episódio eu voltei na repescagem. Aí eu voltei na repescagem e aí fiquei um bom tempo, aí eu acho que saí no 13º ou 14º episódio, eu saí de novo. Eu lembro bastante. Quem ganhou? Eu nem lembro quem ganhou naquela temporada. Foi o Ricardo. Lembro do Ricardo. O Ricardo é confeiteiro de verdade. Mas aí você resolveu deixar um pouco a confeitaria de lado. Seu foco continua sendo bacon. O meu foco continua. Acho que eu nunca perdi isso, né? De ter realmente a cozinha quente muito mais presente. Hoje eu faço, inclusive passou a Páscoa, então toda Páscoa eu faço ovos, tem bolo, de aniversário eu faço, mas não é algo que eu faço profissionalmente. Né? Então, existe uma paixão, existe um sabor, mas é algo que eu faço na intimidade. Porque confeitaria dizem que é muito mais, não vou dizer técnico, não é o termo certo, mas da cozinha a quente que você fala, que a confeitaria exige mais cálculos e tem que ter tudo muita exatidão, que num prato salgado você consegue ir adaptando, deu errado aqui, eu vou consertar ali. A confeitaria não é a mesma coisa. Não, porque a confeitaria, quando a receita fala para você assim, olha, coloca 200 disso, 3 ovos, você tem que colocar 203 ovos. Na cozinha quente é diferente, né? Eu acho que todo mundo está acostumado a cozinhar qualquer coisa em casa, que seja uma sopa. Você prova a sopa, você fala, faltou um sal, faltou uma pimentinha do reino, acho que eu vou engrossar um pouquinho mais. Não, está muito grosso, vou colocar um pouquinho mais de água. Sim. Você tem essa mabialidade, vamos dizer assim. Mas na confeitaria, zero isso. Zero. Então, é mais difícil? Na minha opinião, a confeitaria é muito mais difícil. Mas o que te fez pensar, vou participar do programa, se não era o seu lado favorito da gastronomia? Essa também é uma outra boa pergunta. Ou foi só pelo desafio? Tipo, eu acho que foi isso, acho que foram vários fatores. Que na época já tinha Masterchef, por exemplo. Já tinha Masterchef. Poderia ter me inscrito no Masterchef, nunca me inscrevi para ir para o Masterchef. E aí acabei indo para o Bake Off, que não tinha nada a ver com a minha praia, né? Mas o que foi interessante do Bake Off? Eu vou contar até essa história, porque eu também já contei isso e não vai ter problema. E aí o pessoal do SBT, um abraço para vocês. Foi interessante porque todo reality show, você precisa ter personagens. Né? Se você pegar um Big Brother, A Fazenda, cara, qualquer reality show que você imaginar, ele precisa ter personagens. E esses personagens são construídos. Se você imagina você ter um programa de confeitaria onde você só tem os melhores confeiteiros, vai ser muito chato. Sim. Você vê os caras só fazendo coisa linda, você fala, legal. Mas cadê aquela coisa do, tá desmoronando, tá caindo, ficou ruim. Não, aqueles doces que vão fazendo assim. Os doces que vão derrapando. E eu era esse cara no programa. Né? O meu personagem era esse cara. Esse que dava tudo errado. Então acho que foi muito legal por isso. Por esse aspecto. Foi muito legal por causa do Cozinha para Machos, que eu tive a chance de divulgar. Também foi muito legal porque me abriu muitas portas. Foi então um divisor de águas. Foi um divisor de águas para mim. Muitas portas profissionais. Então,
olha, grandes feiras hoje que a gente tem no mercado, né? Feiras muito grandes. Por exemplo, tem uma agora esse ano, que eu vou ser embaixador, que é a maior feira que a gente tem hoje na área de restaurantes e bares e tudo mais. E eu sou embaixador já há 4 anos dessa feira. Então é legal por isso, né? Foi abrindo possibilidades que não imaginava, né? E você também faz uns pratos na TV também, né? Em programas consagrados. Assim, faço. já. Hoje em dois outros canais, né? Em 2 outras emissoras que eu tô. Mas o interessante também é que eu fui para a TV, inclusive um abraço para o Thiago Molina também, porque foi, acho que o primeiro programa de TV que a gente participou junto foi por causa do Cozinha para Machos. Olha isso. Há 10 anos, sei lá. Aí eu já tô ficando velho, não vou lembrar. Não, Denunciar deixa a pra lá, idade. não vou lembrar disso. Mas foi por causa do Cozinha para Machos. E o legal da TV também é isso, né? Ela também te traz visibilidade, ela te traz coisas bem interessantes, né? Traz um senso de autoridade, que eu acho que é legal. Então, de saber o que tá falando. Né? Então eu acho que para mim vale muito a pena. E eu gosto dessa coisa, eu gosto desse ambiente, gosto da turma que está atrás da câmera, sabe? Que é bastante gente que tem que fazer a mágica acontecer. Não, eu vejo fazer edição, cara, eu acho uma coisa muito difícil esse negócio, entendeu? E outra coisa muito bacana, André, que quem acompanha a TV Câmara há muito tempo pode até lembrar, você participou de um programa nosso, um espaço comunitário, que era um projeto que você fazia parte, né? Ainda faz. Ainda faz parte. É isso que eu queria perguntar, se ainda existe esse projeto com crianças com deficiência, mais síndrome de Down, né? Isso, para fazer chefes especiais. Como que é esse projeto? Você sabe que, vou te contar, né, que é o Chefes Especiais, que é um projeto que existe em São Paulo, que foi idealizado pela Simone. Existe, acho que há 17 anos já, o projeto. E o objetivo é treinar as pessoas com síndrome de Down para o mercado de trabalho. Né? Então, desenvolver essa pessoa para o mercado de trabalho. Sim. E, lógico, para a sua própria autonomia também. Então, existe hoje, por ano, passa uma média de quase 400 pessoas com Down no projeto. Só que esse projeto me possibilitou uma outra coisa muito interessante em Taubaté, que foi conhecer a família Down de Taubaté. Sim, né? É um grupo bem grande. Um grupo enorme. Ele chama Família Down Taubaté, mas tem gente aqui do Vale do Paraíba inteiro, né, que participa. E aí, com a própria Família Down, a gente já realizou diversas atividades em Taubaté, dentro de empresas, inclusive, as empresas pagando a pessoa com síndrome de Down. É legal. Muito legal, né? Por exemplo, teve uma concessionária da cidade que contratou a gente, eu e uma pessoa com síndrome de Down de Taubaté para fazer uma ação de merchandising na concessionária. Que sirva de exemplo, né, para quem assiste. Por Fazer esse projeto. Por favor. Importantíssimo. Porque a cidade tem muita possibilidade. Para o Down é muito legal, né? Não só para a empresa ser muito bem vista na sociedade, mas ela está gerando oportunidades para uma pessoa que não tem a oportunidade que a grande maioria tem. Então esse trabalho da concessionária foi muito legal. Uma faculdade da cidade abriu as portas também para fazer uma ação com síndrome de Down, onde eles também receberam. E não é que recebe assim, receberam. Não. Pessoal, são valores baixos,
para ter uma ação muito legal dentro da empresa, entendeu? Você, como da publicidade, sabe que tem todo não é estou fazendo uma boa ação aqui, não é só isso, Não, o retorno também é grande. Muito grande. Então, assim, para qualquer empresa, qualquer um que vocês quiserem indicar, é um trabalho que, por exemplo, eu não ganho, a família Down não ganha, então a empresa paga direto o familiar que tem Down. Então a gente faz toda a negociação e eu vou voluntariamente, como a família Down vai voluntariamente. Então a empresa paga diretamente a pessoa com síndrome de Down. A gente nem vê a cor do dinheiro, é realmente para poder gerar oportunidade para aquela pessoa. Então, André, nessa conversa aqui desse nosso programa, a gente falou do seu lado professor, do seu lado cozinheiro, do seu lado voluntário, do seu lado atleta de jiu-jitsu. Tem alguma outra faceta sua que a gente saiba ou não saiba, que você queira contar pra gente? Alguma outra coisa que você faça, um hobby ou um outro curso que você esteja fazendo, não sei. Tem um curso que eu acho que é muito legal, que eu comecei a fazer, que é um curso de pós em inteligência artificial. É sério? E a inteligência artificial hoje ela está presente em tudo, né? Seja na gastronomia, seja na publicidade, na pastelaria, Né? Ela é uma coisa hoje que está em todos os lugares. Tanto é que eu assisti uma primeira aula e falei, rapaz, eu não entendo nada de nada mesmo, né? Estou muito aquém. Eu acho que é uma coisa que todos nós, né, todo o corpo de empresários, não importa se você é um pequeno estabelecimento ou uma grande empresa, eu acho que todos têm que estar realmente focados nisso, né? E sobre hobby, olha, de coração, a minha profissão, ela é um hobby hoje, assim. Você não trabalha um dia sequer, porque você trabalho. faz o que você gosta. É meu lado coaching, que você não conhecia. Justo. Mas não, tirando essa brincadeira do lado coaching, e é mesmo, eu gosto desse estresse da cozinha, o estresse da publicidade. E a família não fala, tipo, sossega um pouquinho? Fala muito. E eu não consigo parar. Inclusive, assim, eu não consigo tirar férias. Se você me der 10 dias de férias, eu surto. Eu fico mal-humorado, fico irritado. Férias então não sei se daqui a 3 anos você larga a publicidade, não. Mas daí uma pastelaria, né? Mas eu quero pastelaria não gourmet, tá? Aquela pastelaria do centro da cidade, Sim. assim. Aquele tipo de pastel que eu quero. Vou conhecer. Tá feita a promessa. Quem sabe o Mercadão de Taubaté abre porta. Lá tem vários e bons. Tem, mas lá a concorrência. Então, aí é difícil. É Meu grande. sonho é entrar lá, mas daqui a 3 anos tem tempo. Daqui a 3 anos a gente conversa. Quem sabe a gente tem um programa Lá dentro da pastelaria. Lá dentro. Por que não? Fechou. Obrigada, André, Eu por que receber a agradeço, gente. muito obrigado. Por receber na sua casa, principalmente. E obrigado pelo Você café. podia estar dormindo. Eu podia estar dormindo. Podia. Pessoal, vocês deixaram de dormir. Tem gente tirando foto lá. É um programa com bastidores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Muito chique. Os câmeras não vão aparecer, Depois a gente dá um jeitinho. então põe pelo menos a fotinho dos dois aqui, para encerrar o programa. É isso, gente. Esse foi o nosso Em Prosa. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima com o nosso cafezinho. Tchau, tchau.